10 motivos para jamais mentir. Vivemos em um mundo onde a mentira se tornou algo comum. Muitas pessoas acreditam que existem mentiras pequenas, mentiras inocentes ou até mesmo mentiras necessárias. Porém, quando observamos a palavra de Deus, descobrimos que a mentira é muito mais séria do que imaginamos. A mentira destrói relacionamentos, afasta pessoas, corrói a confiança e, acima de tudo, entristece o coração de Deus. Hoje vamos estudar 10 motivos bíblicos pelos quais um cristão jamais deve mentir. Talvez você pense que nunca contou uma grande mentira, mas este estudo também servirá para examinar nosso coração e entender a importância de viver na verdade. Deus é verdade. O primeiro motivo para jamais mentir é porque Deus é a própria verdade. Jesus declarou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." João 14, versículo 6. Tudo que Deus fala é verdadeiro. Nele não existe engano, falsidade ou contradição. Quando escolhemos viver na verdade, refletimos o caráter de Deus. Mas quando escolhemos mentir, estamos agindo de forma contrária à natureza do Senhor. O cristão é chamado para parecer-se cada vez mais com Cristo. A mentira tem origem em Satanás. Preste bastante atenção. Jesus fez uma declaração extremamente forte. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Essa passagem está descrita em João capítulo 8, versículo 44. A Bíblia não diz que Deus criou a mentira. Ela surgiu através da rebelião espiritual. A primeira mentira registrada na humanidade aconteceu no jardim do Éden. A serpente disse: "Certamente não morrereis." Foi uma distorção da verdade que levou Adão e Eva ao pecado. Toda mentira segue o mesmo padrão. Mistura verdade com engano para produzir destruição. A mentira destrói a confiança. A confiança leva anos para ser construída e segundos para ser destruída. Uma única mentira pode arruinar amizades, casamentos, relacionamentos familiares e até ministérios inteiros. Provérbios ensina que o justo fala a verdade. Quando uma pessoa mente constantemente, ela perde credibilidade. Mesmo quando fala a verdade, os outros passam a duvidar. A mentira cria muros onde deveria existir comunhão. Deus abomina a língua mentirosa. Provérbios 6, do versículo 16 ao 19, apresenta uma lista de coisas que Deus odeia. Entre elas está a língua mentirosa. Observe que a Bíblia não trata a mentira como algo insignificante. Deus leva a verdade muito a sério. Isso não significa que não existe perdão para quem mentiu, mas significa que o Senhor deseja arrependimento e transformação. A mentira escraviza quem a pratica. Uma mentira quase sempre exige outra mentira, e depois outra, e mais outra. A pessoa passa a viver presa numa rede de enganos. Muitos vivem com medo de serem descobertos. Perdem a paz, não é verdade? Perdem a paz, perdem o sono, vivem em constante ansiedade. Mas a verdade, ela liberta. A mentira aprisiona. A mentira endurece o coração. Preste bastante atenção porque é muito importante essa parte. A mentira endurece o coração. Toda vez que alguém mente e não se arrepende, sua consciência fica um pouco mais insensível. O que antes causava culpa passa a parecer normal. O pecado se torna um hábito. Por isso a Bíblia nos alerta a não endurecermos o coração. O perigo não está apenas na mentira em si, mas na transformação espiritual que ela produz dentro da pessoa. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Jesus chamou o Espírito Santo de o Espírito da verdade. Isso está em João 16, versículo 13. O Espírito Santo conduz os crentes à verdade. Quando insistimos na mentira, resistimos à atuação do Espírito em nossas vidas. Não é possível crescer espiritualmente vivendo uma vida dupla. O cristão deve buscar transparência diante de Deus e dos homens. A mentira
mentira traz consequências. Preste atenção nas consequências que a mentira causa. Um exemplo marcante está em Ananias e Safira, em Atos capítulo 5. Eles tentaram enganar a igreja e mentiram diante de Deus. O episódio mostra que o Senhor leva a sério a integridade do seu povo. Talvez nem toda mentira tenha consequências imediatas, mas toda mentira produz algum tipo de dano. A colheita pode demorar, mas ela chega. Deus, ele é justo. A verdade produz liberdade. Jesus declarou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Quem vive na verdade não precisa decorar histórias, não precisa esconder fatos, não precisa viver com medo. A verdade traz leveza para a alma. Ela gera paz diante de Deus. Mesmo quando a verdade é difícil, ela continua sendo melhor do que a mentira. Os filhos de Deus devem ser conhecidos pela integridade. O mundo está cheio de enganos. Por isso, os cristãos devem ser diferentes. Nossa palavra deve ter valor. Quando dissermos sim, deve ser sim. E quando dissermos não, deve ser não. Jesus ensinou: seja, porém, o vosso falar sim, sim, e não, não. Está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 37. A integridade é uma poderosa forma de testemunho. Muitas pessoas jamais abrirão uma Bíblia, mas observarão a vida dos cristãos. Como vencer o hábito da mentira? Preste atenção. Confesse seus pecados a Deus. Reconheça seus erros diante do Senhor. Arrependa-se sinceramente. Não apenas sinta culpa, mas decida mudar. Fale a verdade, mesmo quando for difícil. A verdade pode custar algo hoje, mas evitará problemas maiores amanhã. Ore por transformação. Peça que Deus coloque vigilância sobre os seus lábios. Encha a sua mente com a palavra. Quanto mais a verdade de Deus habita em nós, menos espaço existe para o engano. A mentira pode parecer um atalho, mas sempre conduz à destruição. A verdade pode ser difícil por um momento, mas produz paz, liberdade e comunhão com Deus. O Senhor procura homens e mulheres que vivam em integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Que possamos ser conhecidos não por nossas palavras bonitas, mas pela sinceridade do nosso coração. E lembre-se, Deus não procura pessoas perfeitas, mas pessoas arrependidas que desejam andar na verdade. Que a sua vida reflita Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, compartilhe este estudo e deixe nos comentários: eu escolho viver na verdade. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, compartilhe, deixe o like e não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para não perderem os próximos conteúdos. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, tchau, tchau!